A dança contemporânea é inquieta, é vanguardista, é inovadora. Para que os seus criadores não sejam lançados do palco, é preciso que eles estejam em constante experimentação. Aliás, experimentação é a regra central da dança contemporânea. Por isso se trata de um estilo feito para os fortes. E entre os fortes, temos um em Goiás, que de tão forte parte agora para Portugal com seu espetáculo Metamorfose. O trem da vida, esta máquina do acaso, trouxe ao Estação Cultura meu amigo, que é bailarino, ator, diretor, videomaker, Gustavo Silvestre. Obrigado, Jefferson. Seja bem-vindo ao Estação Cultura, Gustavo. Obrigado. Acho que é muito importante esse convite, né, assim, que se estenda assim para esse exemplo, né, que se estenda para outros canais de comunicação, né? É muito importante assim esse reconhecimento assim do artista goiano, né? Acho que aqui em Goiás a gente ainda precisa abrir mais assim esse olhar assim para o que está sendo produzido aqui dentro, né? E o que está sendo exportado assim mundo afora. Obrigado pelo convite. Excelente, Gustavo. A nossa ideia aqui na TV Assembleia é conseguir exatamente abrir canais para que a população conheça os excelentes trabalhos que estão sendo produzidos aqui em Goiás. Produzidos em Goiás e exportados, né? Que é o caso do seu espetáculo Metamorfose e de algumas outras produções que você fez. Gustavo, para a gente começar, antes de qualquer coisa, nós vamos mostrar um pouco do que você está fazendo recentemente. Vamos assistir ao VT? Um Viva este Goiano? Agora sim, podemos saber um pouco mais sobre a história de Gustavo. Nós temos sempre a mania das origens, na tentativa de melhor aprender os fatos, conhecer as pessoas. E falar em conhecer, nós nos conhecemos mais ou menos em final de 2004, começo de 2005, quando eu me envolvi com esta gente do teatro. E você já estava por lá. Fizemos parte da Companhia Teatral Opus durante um bom tempo. E antes disso, antes de você chegar à Companhia Teatral Opus, eu comecei estudando teatro, né? Assim, quando eu ingressei numa escola, eu tinha 11 para 12 anos, não lembro que ano era. Então eu comecei a estudar teatro, assim, né? De uma maneira mais assim racional, né? Antes era só assim fazendo peças na escola, aquela coisa assim mais amadora, né? Então começou ali o meu processo, né? Assim, na época tinha o espaço, né, do Martin Sererê, que abraçava muito assim os artistas, sempre tinha aquelas oficinas de férias muito famosas, né? Então começava a ir lá, fazia uma oficina, né? Me entrosava com o pessoal do teatro, né?
E a dança foi surgindo aí nessa necessidade, né, de ir descobrindo o corpo, de me aperfeiçoando tecnicamente, né, assim, as coisas foram caminhando aí. Logo depois você ingressa na Faculdade de Artes Cênicas, né? E nesse período na Companhia Teatral Opus, né, sob a direção ali do João Bosco Amaral, nós fizemos muitas experimentações, no mínimo inusitadas, né? Com o teatro contemporâneo, com o teatro popular, com a performance. Também foi um momento importante em que nós tivemos um maior contato com aquilo que estava, digamos, na vanguarda, né? Nós, inclusive, éramos bastante entusiastas das vanguardas artísticas, né? Estávamos ali estudando Antonin Artaud, por exemplo. E qual que foi a importância desse momento na Companhia Teatral Opus para a constituição do Gustavo de hoje? Eu acho que foi de fundamental importância, assim, tenho a Companhia Opus com muito carinho, né? O João Bosco é um super parceiro, mais pra frente a gente vai falar sobre ele, né? Que ele assina a co-direção do meu espetáculo. Eu acho que aquele período, assim, jovens, né, assim, sei lá, 15, 16 anos eu tinha nessa época, assim, pensando em Artaud, pensando em teatro contemporâneo, em arte contemporânea. Ousadia, querendo desconstruir o que nem estava assim formado ali, né? Assim, a gente não tinha nem muita técnica, nem muito como fazer, mas a gente já queria revolucionar. Aquilo lá, assim, eu acho que, assim, foram tempos, assim, eu nem sei muito, assim, talvez realmente de ousadia, né? Eu acho que, assim, eu comecei a me deparar com um novo mundo, assim, né? Assim, falar, é possível fazer assim, é possível pensar dessa forma, é possível ser um pouco menos quadrado e querer, assim, se libertar dentro da arte, né? Eu acho que foi esse momento, assim, de libertação. Depois disso, você vai para uma atuação mais profissional, né? Profissional no campo das danças. Você passa primeiro pela Quasar Jovem, que eu imagino que tenha sido também um divisor de águas dentro do seu processo formativo, né? E a Quasar, diga-se de passagem, é também uma daquelas coisas que deixam um orgulho gigantesco para nós goianos. E aí eu gostaria, Gustavo, que você comentasse um pouquinho a respeito da Quasar, sobre essa companhia, e depois já emendasse, né? Falando aí, resumidamente, desta experiência na Quasar Jovem. A Quasar, assim, como você falou, né, é um grande orgulho para nós goianos, né? Ela exporta essa arte contemporânea, também, assim, ousada, irreverente, né, para o mundo inteiro. A Quasar já passou por 25 países, né? É realmente, assim, um patrimônio, né? Cultural que deve ser valorizado, que deve ser mantido, né? Assim, e nessa época, assim, a Quasar estava num período muito efervescente, assim. Ela tinha um bom patrocínio, assim, da Petrobras, e que ela conseguia ter uma ação sólida e efetiva, né? Tinha uma política de continuidade, e nessa época vinham muitas pessoas, né? Assim, vinham muitos bailarinos de fora, todo mundo querendo dançar na Quasar, todo mundo querendo assistir Quasar, né? Assim, eu acho que foi mais ou menos na época da Opus, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo, assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os espetáculos da Quasar são acontecimentos, né? Quando eles, exato. Naquela época de efervescência e de estudo que a gente estava, assim, a Quasar vai se apresentar, então para tudo E vamos assistir. A Quasar Jovem foi um programa de formação de jovens bailarinos da Quasar, porque naquela época, assim, tava difícil para a Quasar, às vezes, encontrar bailarinos goianos para integrar o elenco da companhia profissional. Sim. Então, ela fez esse programa de formação justamente para ela não ter que ficar sempre refém dessa necessidade de estar importando bailarinos de fora, né, de outras partes do Brasil ou do mundo, né? E deu super certo. Esse programa deu super certo. Vários bailarinos saíram da Quasar Jovem e foram para a companhia profissional, inclusive eu, mas num segundo momento, né? Mas, assim, foi de fundamental importância, porque lá eu acho que foi um período, assim, de formação mesmo, assim, nessa área da dança. Ainda não tinha aquele rigor da dança profissional, eu não estava recebendo,
Então, assim, eu também me sentia confortável de estar experimentando. Em seguida, Gustavo entra no circuito profissional. Primeiramente, vai para a companhia Mário Nascimento, em Belo Horizonte. Depois, integra a companhia de dança Palácio das Artes, em Minas Gerais. E agora é componente da Quasar Companhia de Dança. Nesse percurso, o nosso artista cursa cinema e envereda-se pela videodança, que é a construção de coreografias especificamente para o vídeo. E o sucesso vem. Gustavo é convidado para exibir seu vídeo Por Dentro Goiânia em o Festival de Bruxelas. Eu fui o único brasileiro, né, que apresentei um trabalho em um dos maiores festivais de videodança do mundo, né? Assim, Bruxelas é um berço assim, de videodança. Eles admiram muito, eles respeitam muito. É muito impressionante, assim, a gente se sente muito respeitado e valorizado, de fato, assim, de estar lá e apresentar o trabalho. E esse vídeo, assim, eu apresento assim, um pouco das paisagens de Goiânia, né? Assim, eu falo sobre essa Goiânia que atravessa o meu corpo, essa Goiânia que influencia o jeito como eu vejo a cidade, né? Assim, a relação das pessoas com o espaço, né? Assim, o espaço que molda o movimento. Então eu falo um pouco sobre isso. E a gente vai assistir um trechinho deste vídeo arte agora. Vamos acompanhar? Excelente, eu acho fantástica a interação com a cidade, né? Este trabalho que mistura performance, que mistura teatro, que mistura dança, que traz também a poesia, né? Para dentro do vídeo, né? E faz uma linguagem que é bastante sincrética, né? Uma mistura ali de várias artes. E isso dá o efeito fantástico. A gente ficou orgulhoso, Gustavo, de você fazer esse vídeo e representar o estado de Goiás
lá na Europa. E agora, falando em Europa também, você está voltando para a Europa mais uma vez com o espetáculo Metamorfose. É um espetáculo muito bom. Esse espetáculo é baseado, né, em uma obra de Franz Kafka, e a gente já tem aqui um elemento que eu imagino que dê um trabalho para partir de um romance e construir um espetáculo. É um romance bastante famoso, né? Um dos romances fundamentais da literatura ocidental, né? O enredo conversa, né? Flerta, na verdade nem conversa nem flerta, ele está imbuído do absurdo, né? Nós temos uma personagem, Gregor Samsa, que acorda de manhã metamorfoseado em um inseto. Não há motivação explícita para isso, ele simplesmente se depara com esta metamorfose. E daí ele vai enfrentar as relações com a família, né, o nojo da família, perde o trabalho, a gente tem uma discussão sobre até o próprio sistema, né, até o próprio capitalismo, né, as questões morais, etc. E este foi um espetáculo que você construiu em parceria com o João Bosco Amaral, que também está em Portugal. Eu gostaria que você contasse para a gente, resumidamente, como é que foi o processo de concepção deste espetáculo, como vocês saíram das páginas de Kafka para chegarem ao palco. Foi um processo árduo, foi um processo porque, assim, passei por várias crises, eu acho que não tem como também, como você falou, assim, o tema é denso, eu acho que para poder imergir ali nessa energia, né, do Kafka, de um personagem que se percebe um bicho, né, que se percebe, né, metamorfoseado de uma criatura que nem ele identifica e passa por um processo cada vez mais animalesco até a sua morte, né, assim, realmente, assim, não foi fácil, né, eu queria realmente ir, assim, entrar em camadas mais profundas, sabe, do espetáculo, né, e como a gente estava trabalhando, assim, à distância, eu comecei esse processo aqui, sozinho, né, assim, como eu queria pesquisar essa intersecção entre dança, teatro, cinema, né, eu comecei, assim, gravando o vídeo que seria projetado, né, no espetáculo, né, então, para isso eu já precisei pensar em toda a composição estética, o figurino, a maquiagem, né, assim, a trilha sonora, tudo é autoral. Teve a criação da trilha sonora, da maquiagem, do vídeo que era projetado, né? Então sentava com o diretor de fotografia. Tudo isso eu fiz aqui no Brasil, antes de ir para Portugal, né? Assim, artesanalmente. Então quando eu cheguei lá, eu já tinha um figurino pronto, uma trilha, eu já tinha assim uma estrutura, né? E uma estrutura dramatúrgica. Então eu já cheguei com essa estrutura dramatúrgica pro João, né? E aí ficamos um mês lá em Portugal, se debruçando em todo o material que tinha, né? Porque não estava fechado, né? Era ali um ponto de partida, né? Em todo o material que tinha, o vídeo, a estética, a proposta dramatúrgica, né? E aí começamos a esmiuçar aquilo, a decupar aquilo, né? Ah, isso é interessante, isso não é, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar esse vídeo nesse momento. E aí a gente começou como um quebra-cabeça, tentar configurar, assim, sabe, as peças, assim. E tô muito, muito satisfeito, assim, com o resultado, muito mesmo. E a gente vai assistir ao teaser deste espetáculo para você ficar mais ainda curioso com esta obra fantástica de Gustavo Silvestre e João Bosco Amaral. Vamos lá?
Bravo, Gustavo, bravo! O espetáculo será apresentado no Festival Imaginários, no distrito de Porto, em Portugal. Houve uma seletiva com obras de todo o mundo e Goiás será bem representado no maior festival de rua daquele país. Os palcos são espalhados por toda a cidade. Aliás, a cidade inteira torna-se um grande palco. E em julho, Metamorfose virá para Goiânia e depois roda o país. É que Gustavo foi contemplado com o prêmio Funarte de Circulação e Difusão da Dança e vai oferecer espetáculos com entrada gratuita em várias cidades do Brasil. Gustavo, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado, fiquei muito feliz em reencontrá-lo aqui. Estou muito feliz com a sua carreira, com sua projeção e que conte sempre com a TV da Assembleia Legislativa, porque o Poder Legislativo do Estado está com essa proposta de contribuir na difusão da cultura, na difusão das artes aqui no Estado, dar destaque aos nossos artistas, ok? Fazer desse espaço também um palco, né? Um palco para divulgação daquilo que é produzido aqui no Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço.